Era apenas um garoto de 17 anos, sem dinheiro, sem experiência e sem qualquer ideia de como funcionava o mundo dos negócios. Mas, ironicamente, foi exatamente assim que começou uma das maiores redes de fast food do planeta. Hoje, a marca é conhecida em mais de 100 países. Milhões de pessoas entram em suas lojas todos os dias, escolhem um pão, alguns ingredientes e saem com um sanduíche feito na hora. Um negócio avaliado em bilhões de dólares. Mas por trás dessa gigante existe uma história que começou de forma quase improvável, com um sonho simples e um conselho inesperado. Tudo começa no Brooklyn, em Nova York, em um bairro operário onde a vida não era fácil. Ali cresceu Fred DeLuca, filho de uma família trabalhadora que lutava para pagar as contas do mês. Seu pai ganhava pouco em um emprego simples, e sua mãe fazia pequenos serviços para complementar a renda. Dinheiro era sempre escasso, e desde cedo Fred aprendeu que cada dólar precisava ser valorizado. Mesmo vivendo em meio às dificuldades, ele carregava dentro de si um sonho que parecia enorme demais para a realidade em que vivia. Fred queria ser médico. Imaginava-se vestindo um jaleco branco, trabalhando em um hospital e ajudando pessoas. Mais do que isso, queria mudar a vida de sua família. Mas havia um problema evidente. Faculdade de medicina custava caro. Muito caro. E para um garoto de 17 anos, vindo de uma família humilde, aquele sonho parecia cada vez mais distante. Foi então que, em um dia aparentemente comum, o destino resolveu interferir. Durante um encontro na casa de um amigo da família, Fred conheceu um homem chamado Peter Buck. Buck era físico nuclear, alguém que havia alcançado um nível de sucesso que parecia quase impossível para alguém da realidade de Fred. Curioso e talvez um pouco esperançoso, o jovem fez a pergunta que mudaria sua vida. Como alguém como ele poderia juntar dinheiro suficiente para pagar a faculdade? Fred provavelmente esperava ouvir algo sobre bolsas de estudo ou algum tipo de emprego melhor, talvez até um pequeno empréstimo, mas a resposta que recebeu foi completamente diferente. Peter Buck olhou para ele e disse algo inesperado. Por que você não abre uma lanchonete de sanduíches? A ideia parecia absurda. Fred nunca havia trabalhado com comida, nunca tinha administrado um negócio. E, para ser honesto, ele sequer sabia preparar um sanduíche profissional. Mas Buck enxergava algo que o jovem ainda não percebia em si mesmo: determinação. Ele propôs uma parceria simples. Emprestaria $1.000 para que Fred abrisse uma pequena loja. Em troca, tornaria-se sócio do negócio. $1.000. Foi esse o valor que deu início a um império. Em 1965, com apenas 17 anos, Fred abriu sua primeira lanchonete em Bridgeport, no estado de Connecticut. O nome escolhido era curioso: Pete Super Submarines, uma homenagem a um investidor que acreditou naquela ideia improvável. No primeiro dia, Fred distribuiu panfletos pela cidade inteira. E, para sua surpresa, funcionou. Mais de 300 sanduíches foram vendidos. Parecia o começo de algo promissor, mas o entusiasmo durou pouco. Depois das primeiras semanas, o movimento começou a cair. Os clientes desapareceram. As contas continuavam chegando. Fred tentou fazer anúncios em rádio local para atrair mais pessoas, mas seu forte sotaque do Brooklyn tornava os comerciais difíceis de entender. O resultado foi praticamente zero. Ao final daquele verão, o caixa da loja tinha apenas alguns dólares. Para a maioria das pessoas, aquele seria o momento de desistir, fechar a loja, pagar as dívidas, seguir em frente. Mas Fred tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Ele decidiu continuar. E não apenas continuar, decidiu crescer. Mesmo com resultados ruins, ele e Peter Buck tomaram uma decisão ousada: abrir
uma segunda loja. A lógica era simples, mas arriscada. Se existissem várias unidades, as pessoas começariam a acreditar que o negócio era um sucesso. A estratégia começou a funcionar. Com o tempo, a pequena rede começou a ganhar força. Mais lojas surgiram, mais clientes apareceram. E em 1968, Fred tomou outra decisão importante: simplificar o nome. Pitts Super Submarines virou apenas Subway, um nome simples, fácil de lembrar e que, sem que ninguém imaginasse, se tornaria mundialmente famoso. A partir daí, a ambição de Fred ficou clara. Ele estabeleceu uma meta que parecia absurda para a época: abrir dezenas de lojas em poucos anos. Mas o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir. Fred percebeu que seria impossível administrar sozinho tantas unidades. Então teve uma ideia que mudaria não apenas o destino da empresa, mas o modelo de expansão do negócio. Ele decidiu permitir que outras pessoas abrissem suas próprias lojas Subway. Nascia ali o sistema de franquias. Empreendedores poderiam investir em uma unidade, seguir o modelo da marca e operar seu próprio restaurante. A expansão foi explosiva. O Subway começou a aparecer em universidades, hospitais, aeroportos, postos de gasolina e até lugares extremamente improváveis. Em poucos anos, o que começou como uma pequena lanchonete de bairro se transformou em uma rede gigantesca. Décadas depois, o Subway chegou a alcançar algo que parecia impossível: superar o McDonald's em número de unidades no mundo. Mais de 40 mil restaurantes espalhados pelo planeta. Tudo isso começou com $1.000 e um garoto que nem sabia fazer um sanduíche. Mas como acontece com muitas histórias de grandes impérios, o sucesso também trouxe desafios. Crises de imagem, críticas ao modelo de franquias, questionamentos sobre ingredientes e campanhas de marketing controversas começaram a surgir ao longo dos anos. Ainda assim, a marca continua sendo uma das maiores redes de fast food do mundo. Uma prova de que ideias simples, quando combinadas com coragem e persistência, podem crescer muito além do que qualquer pessoa imagina. A história do Subway não é apenas sobre sanduíches. É sobre oportunidade, sobre improviso e sobre como um conselho aparentemente aleatório em um churrasco de família acabou criando um império global. Porque às vezes, as maiores histórias do mundo começam com uma pergunta simples e uma decisão corajosa de tentar. E agora fica a reflexão: quantas ideias gigantes podem estar escondidas em momentos aparentemente comuns da vida? Se você gosta de descobrir curiosidades como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios do mundo.